Ô tchê, 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 Gustavo Lima e você. É isso mesmo, Gustavo Lima como candidato à presidência. Você votaria nessa pessoa? Gustavo Lima se eleger vai ser por culpa do Lula. Por culpa do sistema. É isso mesmo. A gente vem com uma bomba que Gustavo Lima vai ser candidato. E aí? Você votaria no Gustavo Lima? Se você votaria no Gustavo Lima, eu vou ter um papo bem sério contigo. E depois eu vou mostrar os números do Gustavo Lima e por que o Lula está elegendo provavelmente um Gustavo Lima da vida, um Marçal, ou qualquer outro candidato. E como que isso é prejudicial para a nossa política. O Gustavo Lima vem com esse nome aí, né? Lançou essa possibilidade de ser candidato. E qual é a minha hipótese por trás disso? Caiado. Se você não conhece Caiado, ele é governador de Goiás, que agora não pode mais se candidatar. Você sabe aí mais ou menos da história. Mas Caiado não pode se candidatar, por enquanto. Às vezes pode ser revertido. Gustavo Lima é muito poderoso também nessa região do Goiás. Você acha que não tem uma ligação aí? Com certeza. O Caiado já tinha falado com Gustavo Lima que ele poderia ser senador. Já teve esse papo antes. Já teve essas cogitações. Aí o Caiado veio com uma estratégia genial. De falar, ó, Gustavo Lima, lança aí tua candidatura. Essa é a possibilidade que eu acho. Pode ser que não seja assim totalmente. Pode ser que eu esteja mirabolando nas hipóteses. Mas só o tempo dirá. Mas ele coloca... Mas o Gustavo Lima é ligado ao Caiado. E o Caiado elogia até essa candidatura do Gustavo Lima. E Gustavo Lima vai. Se lança. Aí se dá um choque na internet. Nossa, eu vou votar nele porque os políticos já não resolvem minha vida. Essa é o primeiro pensamento do povo brasileiro. Que não está errado. Mas que está com o olhar enviesado. Está com o olhar... Tá com um olhar meio... Por favor, precisamos de qualquer político para que nos salve. Isso não é errado. E vamos ver até as porcentagens. Como que essa questão é tão grave, que precisamos analisar também essas porcentagens das pesquisas. Aqui, ó. Pesquisa coloca Lula e Gustavo Lima no segundo turno, na disputa para a presidência de 2026. É impressionante... Como que Gustavo Lima, quando a gente vai vendo aqui, ó. Ó. Aparece com 20%. 20%. Vou até marcar aqui para vocês. 20% nessa pesquisa. Tem uma outra pesquisa que saiu hoje que não aponta com esse número alto. E essa pesquisa também não tem tanta... projeção assim, pode não ser tão confiável quanto a gente acha, mas esses 20% já é para você ficar um pouco espantado com a situação. Um pouco espantado. Por que você tem que ficar espantado com essa situação? Porque as pessoas realmente cogitam, às vezes, votar em outsiders, de políticos ditos fora do sistema. Tem a outra pesquisa aqui também. Antes da gente ir para o papo mais cabeça, mais profundo, a análise política. Que fala dos cenários das eleições e colocou o Gustavo Lima com 1% nessa questão. Aí você fala, pô, mas tá muito discrepante e tal. E é da pesquisa Atlas, é uma pesquisa que dá para confiar. Sim, com certeza. Com certeza. Aqui, ó. 1,3%. Com certeza. Eu até acho isso. Um pouco. Mas a pesquisa tem um problema, às vezes, na metodologia e na seleção dos candidatos. O Ronaldo Caiado, por enquanto, não vai participar da próxima eleição, porque ele está impedido.
A Simone Tebet pode também não disputar a próxima eleição. A Marina Silva também pode não disputar a eleição. O Sérgio Moro pode também não disputar a eleição. Onde inventaram esse cenário tão doido? Você não vai colocar uns nomes assim meio aleatório? Ah, Simone Tebet, Sérgio Moro, Marina Silva. Pode colocar até Simone Tebet. Mas, por favor, não vai misturando todo mundo ali dentro, não. Isso foi, acho que, um erro um pouco da pesquisa e, às vezes, pode nos fazer achar que o Gustavo Lima só tem 1,3%. A outra pesquisa apontou 20%, tá? Mesmo não sendo tão confiável quanto a gente acha, esse 20% aí é pra gente ficar ligado. O Gustavo Lima pode muito bem ter os seus 10%, tá? O cara tem uma projeção no sertanejo, é um dos maiores artistas também do Brasil. Pá Marçal também já foi simpático a ideia dele. Então calma aí. Então vocês viram qual é a situação. A situação política que nós vivemos. E por que isso é tão ruim? E por que Lula pode acabar elegendo um outsider depois dele? Isso é tão ruim as pessoas votarem no Gustavo Lima. E eu não tô julgando quem vota no Gustavo Lima. Não tô julgando, porque a política realmente está decepcionante. Os quadros partidários estão realmente enfraquecidos. Até eu mesmo não sei quem eu vou votar em 2026. Claro que tem muito chão ainda. Esse canal ainda vai se posicionar corretamente no tabuleiro político. Onde que a gente vai costurar, né? Onde que a gente vai falar, esse político é legal. Não, esse político não é legal. Mas você votar no Gustavo Lima é ruim. Por quê? Você vem com um cara que não é do mundo da política. Precisa de alguém que é do mundo da política pra ser presidente? Cara, pra mim, sim. Meu posicionamento, sim. A pessoa tem que ter uma experiência antes na política. O cara vai pegar sem experiência nenhuma na política. Porque o cara vai estar despreparado. Ele vai ver um bando de orçamento pra gastar. Ele vai ver um bando de ministério pra nomear. Ele vai ter que conversar com o Congresso, com o STF. Então, você eleger um outsider é muito perigoso porque o cara não está minimamente preparado para o cenário político. Se colocar você, um mero cidadão, na cadeira da presidência de um dia para o outro, você não vai conseguir administrar tão bem logo de cara. Você vai demorar para pegar o jeito da máquina pública. E é isso que é muito perigoso você eleger um outsider. Um cara que promete ser um salvador da pátria, ou um cara que fala, sou contra os políticos tradicionais. Nós já vimos isso rolar na história. Jânio Quadros, ele tinha experiência política, mas ele falava que ele iria ser o salvador da pátria, limpar a corrupção. E aí? Ele limpou a corrupção mesmo? Não, ele foi retirado do cargo. Ele próprio não conseguiu manter a estabilidade política porque o cara não dialogava. O próprio Collor. O Collor também é. E todos eram políticos tradicionais. Todos. Então, pense assim. Se esses políticos tradicionais não conseguiram tanto sucesso e prometeram ser os outsiders, serem fora do sistema, o Gustavo Lima sendo fora do sistema e não ter ocupado nenhum cargo, ó o rombo aí vindo. Ó o desastre que pode ser anunciado. Pode, tudo é possibilidade. Eu não tô falando, vai ser ruim o governo. O governo não vai ser tão bom. Tudo é possibilidade. Mas pelos exemplos históricos, nós percebemos que esse tipo de quadro não é favorável para o presidente da República. E aí o cara vem fora do sistema, contra os políticos, etc. O cara é eleito. Qual é o projeto que ele tem para o país?
Qual é a dimensão de país que ele tem? É isso que é muito perigoso. Você votar nos políticos fora do sistema te dá uma imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade não é uma imprevisibilidade boa. É uma imprevisibilidade ruim. É ruim, porque você não sabe o que você pode esperar desse futuro. Não estou falando pra gente votar nos políticos de sempre também. Porque isso é um grande mal do país também. A gente perpetua as mesmas elites políticas, desde a República Velha, desde o Império. Isso também é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu percebi esse ano mais na pele, na questão das prefeituras, como que isso é ruim. Você perpetuar o mesmo candidato a prefeito, a governador, estraga a região, vira uma ditadura dentro do estado, dentro da prefeitura. Isso é muito ruim. O problema do Brasil é esse problema, que é o do localismo, é do coronelismo. Claro, tem esse problema. E por que Lula fortalece a candidatura de Gustavo Lima? Nós percebemos no governo Lula, nesses anos aí, 2023, 2024, agora vai vir 2025, que 2025 é um ano antes da eleição. Então o presidente agora vai ter que correr para poder dar certo alguma coisa. Assim vai explodir, pode explodir na mão dele, ele não ser nem reeleito. Os dados do governo Lula, na questão do PIB, no desemprego, estão bons. Estão bons. Não dá para você falar, estão ruins. Mas o povo não sobrevive de PIB só. O povo não sobrevive de PIB. O povo não sobrevive de ter só emprego. Tudo depende da qualidade do emprego. E para os líderes outsider conseguir se candidatar e ter muita força política, precisa de duas coisas: crise econômica e crise política. A crise econômica está batendo na porta do governo Lula. Está batendo. Porque os gastos estão sendo excessivos, os gastos estão sendo mais do que da pandemia. Tem um gráfico aqui que é muito interessante de analisar. O déficit nominal do governo Lula está ruim. Está igual de pandemia. E olha que a gente nem teve pandemia. Aí a pessoa de esquerda no meu comentário vai me criticar. Ah, mas ele está gastando é para o povo. Pode até ser. Pode até ser. Ele pode estar gastando para o povo, ele pode estar fazendo tais coisas, tais medidas. Pode até ser. De certa lente, de certa perspectiva. Mas, e também tem outros argumentos que falam, ah, o Lula teve que lidar com o calote do Bolsonaro, dos precatórios. Sim, com certeza. O Lula pegou uma economia já danificada pelo governo Bolsonaro. Viu como que eu não passo pano pra ninguém? Bolsonaro erra na sua gestão, como Lula erra na sua gestão também. Erra. Ah, quem vai acertar? Não sei quem vai acertar. Nós temos que fazer uma construção junto. Aí, olha o déficit. Se a gente for analisar assim, tá igual de pandemia. E o Lula só tá gastando mais dinheiro. E agora vem uma reforma fiscal que dá, o pessoal fala, ah, vai dar um respiro e tal. Mas uma mão que corta o orçamento, corta também benefícios para o seu povo. Corta benefícios e bem-estar. O governo Lula demorou para fazer o corte. Se o governo Lula ficou popular nos seus primeiros anos de mandato. Quando o presidente ganha a eleição, vem uma força extraordinária. Extraordinária. Porque o povo tá
todo alegre, todo emocionado pela eleição do presidente, e ele consegue aprovar quase tudo nesses primeiros 6 meses. Tem essa teoria na política. E aí o Lula não corta logo de uma vez, ele demora pra cortar, ele não precisa nem cortar nos seus primeiros meses, mas no primeiro ano, sabe? Ele tá deixando a dívida quebrar. Aí o Lula tem agora o maior número de arrecadação. Eu não vou mostrar gráfico, porque tem gráfico do Poder Data, dessa mesma fonte que eu utilizei. Está aumentando a arrecadação. E isso pode ser prejudicial para a sua popularidade. Porque para você aumentar a arrecadação, você vai ter que tributar quem? O governo Lula não tributa os super ricos. Tributa a classe média, tributa os pobres. Essa é a questão. Ou você tributa ou você dá bem-estar. É tipo uma balança. Ou você gasta de menos para você dar menos bem-estar para o povo, ou você gasta demais para dar bem-estar para o povo. Isso é uma balança. Isso é uma balança. Ah, mas se gastar mais, o dinheiro volta. Sim, na teoria keynesianista, sim. Pode até voltar. Mas, o que vale a pena? Você trazer cortes na educação. E a educação é uma prova de novas tecnologias, novas... A população vai se educando mais, desemprego vai diminuindo, a população vai estar mais bem informada. Você corta da saúde. O PT tenta passar cortes para recursos de autistas. Tentou passar e não conseguiu porque fizeram uma grande luta contra isso. O governo Lula está monitorando agora o Pix de 5 mil. Ah, ele não vai taxar. Sim, ele não vai taxar. Por agora. Nós não sabemos o futuro. Mas, por que ele quer monitorar? Ah, ele quer impedir sonegação. Sim, mas se você impede a sonegação numa faixa de renda de 5 mil, que um autônomo tem, que um autônomo pode ganhar, isso não significa que o autônomo está com vida de privilégios, não está usufruindo daquela grana toda de uma vez só, que ele tem que pagar muitas dívidas. Isso é muito ruim. Por que o governo Lula não aumentou essa faixa aí? Porque eles queriam monitorar a sonegação vinda de 5 mil, que é de gente pobre, que é de gente autônoma, de classe média. Nem de gente pobre, né? De classe média, autônomo e etc. Por que ele quer monitorar isso? Por quê? Por que ele não quer monitorar os dos super ricos? Por que o rombo da Americanas aconteceu? E olha que eu não sou nem o melhor especialista em economia, em rombo de Americanas, etc. Mas por que ele não aumenta essa faixa de 5 mil, não sei, para 20 mil, 30 mil, não sei, um valor mais alto? Por que ele não quer deixar os mais pobres sonegarem? Que isso é errado. A gente sabe que isso é errado. Mas numa economia desse porte, e a popularidade vai caindo do Lula, isso vai dar margem para uma crise econômica. E além disso, lembrando da crise política, Lula não está tão bem na crise política. O que é crise política? É crise de imagem. E é crise de impasses no Congresso. O governo está tendo alguns impasses no Congresso, nem sempre. Ele está conseguindo ainda dominar o jogo, por isso que não está sendo... Não tá tendo impeachment. Mas às vezes eles têm alguns tumultos, algumas coisas ali dentro. O governo Lula precisa dar mais cargos pro Centrão.
Isso pode acabar, uma hora, quebrando o governo Lula. Pode quebrar. E aí? O que vem depois do governo Lula? Lula 2? Mesmo com a taxa de desaprovação alta, hoje bateu o recorde de desaprovação do governo Lula. A desaprovação está maior do que a aprovação. Isso é muito perigoso para a reeleição de Lula. As contradições desse governo podem estar gerando marcas futuras de um candidato que não esteja preparado para conseguir consertar o país de um caos político e econômico. É isso que esse canal quer refletir com você. A gente tem que ficar fora dessa bolha de internet. A gente tem que ver a opinião de um lado e de outro. Dá pra elogiar o Lula? Dá. Dá pra elogiar o Lula. Dá pra elogiar o Bolsonaro? Dá pra elogiar o Bolsonaro. Dá pra criticar o Lula? Dá. Pra criticar o Bolsonaro? Dá. Mas as pessoas estão se cegando desses argumentos. Os petistas estão falando, nossa, o PIB cresceu, o desemprego diminuiu. E cadê os outros problemas? Cadê os cortes que eles não reclamam? Por que não protestam na rua pelos cortes que está tendo? Nas faculdades, nas federais, na saúde? Por que a esquerda não está falando tanto? Por que a direita agora deu de reclamar e no governo Bolsonaro deu de ficar quieta? Entendeu como que é? Por isso que eu sou muito pragmático, por isso que nós precisamos ter uma análise pragmática nessa questão. Todo governo vai ter seu acerto e seu erro. E é isso que a gente vai aprender. Não vamos politizar. É isso. Muito obrigado. Se inscreva, dê o like e vamos politizar!